Quando tudo parece confuso, é como se a vida perdesse a clareza que antes parecia tão certa. Planos que você fez começam a não se cumprir, caminhos que pareciam definidos se tornam incertos e o coração fica inquieto sem saber exatamente o que está acontecendo. Essa sensação de desordem pode trazer insegurança porque o ser humano gosta de entender, de prever e de ter controle sobre as situações. Em meio a essa confusão, a mente tenta encontrar respostas rápidas. Você começa a questionar o porquê das coisas não estarem dando certo, tenta reorganizar tudo sozinho e busca uma lógica para aquilo que parece fora do lugar. Só que nem sempre a vida segue um caminho que conseguimos entender no momento em que estamos vivendo. Essa fase pode gerar ansiedade e até desânimo, porque quando não enxergamos direção, parece que estamos parados ou até andando para trás. Mas o que muitas vezes não percebemos é que nem toda confusão é negativa. Existem momentos em que Deus permite que certas coisas saiam do lugar justamente para reorganizar algo maior. Aquilo que parece bagunçado pode ser, na verdade, um processo de transformação acontecendo. Deus pode estar tirando coisas que já não fazem sentido, ajustando caminhos e preparando algo novo. Só que esse processo não acontece de forma clara aos nossos olhos e, por isso, gera essa sensação de incerteza. É importante entender que o fato de você não compreender o que está acontecendo não significa que Deus não está agindo. Muito pelo contrário, muitas vezes Ele trabalha exatamente nos momentos em que você menos entende. É nos bastidores da sua vida que muitas mudanças começam a acontecer. E mesmo que agora tudo pareça confuso, existe um propósito sendo construído. Cada detalhe, cada mudança e até cada frustração fazem parte de algo maior que ainda está sendo formado. E essa fase, apesar de difícil, pode ser o início de algo que você ainda não consegue ver, mas que já está sendo preparado. Mudanças inesperadas acontecem e, na maioria das vezes, elas chegam sem aviso. De repente, algo muda, uma situação se transforma, um plano deixa de fazer sentido. Aquilo que antes parecia estável começa a se mover, e isso pode causar desconforto. Porque quando estamos acostumados com algo, qualquer mudança parece ameaçar a segurança que construímos. Nem sempre o agir de Deus vem de forma tranquila ou previsível. Às vezes, Ele permite que essas mudanças aconteçam justamente para nos tirar de um lugar onde já não deveríamos permanecer. E mesmo que isso seja difícil de aceitar no começo, existe um propósito por trás de cada mudança que Ele permite. A zona de conforto pode parecer segura, mas nem sempre ela é o melhor lugar para o crescimento. Existem momentos em que ficar onde estamos impede que algo novo comece. E é nesse ponto que Deus move as circunstâncias, não para prejudicar, mas para direcionar. Mesmo que pareça uma perda no início, pode ser o início de algo melhor. Essas mudanças também revelam muito sobre o nosso coração. Elas mostram onde estamos confiando demais nas circunstâncias e de menos em Deus. Quando tudo muda, somos levados a buscar algo mais firme, algo que não depende das situações ao nosso redor. E é nesse processo que a fé começa a ser fortalecida. Muitas vezes, só entendemos o motivo das mudanças depois que tudo já passou. No momento em que elas acontecem, tudo parece confuso e até injusto. Mas com o tempo, olhando para trás, percebemos que aquilo que parecia ruim era necessário para nos levar a um novo lugar. E mesmo que agora essas mudanças estejam sendo difíceis de entender, existe algo sendo preparado. Deus está trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. E cada mudança, por mais inesperada que seja, faz parte de um caminho que está sendo construído, mesmo que ainda não esteja claro para você. Portas se fecham sem explicação, e esse é um dos momentos mais difíceis de entender na caminhada. Algo que parecia certo, planejado e até desejado, simplesmente não acontece. Você se esforça, tenta, acredita que vai dar certo, mas de repente tudo muda, e o que antes parecia uma oportunidade clara se transforma em silêncio e frustração. Nessas horas, a primeira reação costuma ser questionar: por que não deu certo? Onde foi que eu errei?
Será que eu não fiz o suficiente? Esses pensamentos começam a surgir, trazendo dúvidas e até insegurança. Porque quando uma porta se fecha sem explicação, o coração tenta encontrar respostas que nem sempre estão disponíveis naquele momento. Mas nem toda porta fechada significa perda. Muitas vezes, aquilo que não aconteceu foi justamente o que te livrou de algo que você ainda não consegue enxergar. Deus conhece detalhes que estão além da sua visão, e Ele age também protegendo, impedindo caminhos que poderiam trazer dor mais à frente. É difícil aceitar isso quando estamos envolvidos emocionalmente na situação. Quando criamos expectativas, imaginamos cenários e acreditamos que aquele era o caminho certo. O fechamento de uma porta pode parecer uma interrupção, mas na verdade pode ser um redirecionamento silencioso. Deus nem sempre explica no momento em que age. Muitas respostas só vêm com o tempo, quando você olha para trás e entende o porquê de certas coisas não terem acontecido. E aquilo que antes parecia uma decepção começa a fazer sentido dentro de um plano maior. Mesmo que agora não esteja claro, existe um cuidado por trás dessas portas que se fecham. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. Deus não está apenas negando algo, Ele está direcionando. E cada não que você recebe pode estar te aproximando de algo que realmente faz sentido para a sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver completamente. Inquietação no coração é algo que muitas vezes não conseguimos explicar com palavras. Está tudo aparentemente no mesmo lugar, mas por dentro algo mudou. Aquela sensação de conforto já não é mais a mesma, e um incômodo começa a surgir sem motivo claro. É como se o coração estivesse tentando te avisar que algo precisa ser diferente. Essa inquietação não vem para te confundir, mas para te despertar. Deus muitas vezes fala conosco através desse movimento interno, mostrando que não é mais tempo de permanecer onde você está. Mesmo que tudo pareça estável por fora, por dentro, existe um chamado silencioso para avançar, para mudar, para sair do lugar. Ficar ignorando essa sensação pode trazer ainda mais desconforto, porque quando Deus começa a mover o interior, resistir só torna o processo mais difícil. A inquietação cresce, os pensamentos se intensificam e o coração perde a paz que antes existia. Não é porque algo está errado, mas porque algo novo está tentando começar. Nem sempre é fácil entender o que exatamente precisa mudar. Às vezes, é uma atitude, uma decisão, um ambiente ou até uma forma de pensar. Mas o primeiro sinal já está ali, dentro de você. Essa inquietação não é um problema. É um direcionamento que ainda está sendo revelado aos poucos. Deus trabalha de dentro para fora. Antes de mudar circunstâncias, Ele começa ajustando o coração. E esse processo pode parecer desconfortável, mas é necessário. Porque aquilo que Ele está preparando exige uma nova postura, uma nova visão e um novo posicionamento diante da vida. E mesmo que agora você ainda não tenha todas as respostas, essa inquietação já é um sinal de que Deus está agindo. Algo está sendo transformado dentro de você, preparando o caminho para o que vem depois. E esse movimento interno é apenas o começo de algo que ainda está sendo construído. Deus começa a alinhar seus pensamentos de uma forma que você nem percebe no início. Aos poucos, aquilo que antes fazia sentido já não tem o mesmo valor, e novas ideias começam a surgir dentro de você. É como se sua mente estivesse sendo reorganizada, trazendo uma nova forma de enxergar a vida. E essa mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a perceber que algumas atitudes já não combinam mais com quem você está se tornando. Coisas que antes eram prioridade perdem espaço, enquanto outras passam a ter mais importância. Esse ajuste interno pode ser sutil no começo, mas com o tempo se torna mais evidente. E isso mostra que algo está sendo transformado profundamente. Os pensamentos também começam a ficar mais alinhados com aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Aquela confusão mental vai dando lugar a uma clareza maior. Você começa a refletir mais antes de agir,
a tomar decisões com mais consciência e a evitar caminhos que antes talvez seguiria sem pensar muito. Essa mudança é um sinal claro de crescimento. Deus trabalha na mente porque sabe que tudo começa ali. Antes de mudar suas circunstâncias, Ele transforma a forma como você pensa. Porque quando sua mente muda, suas escolhas também mudam. E quando suas escolhas mudam, sua vida começa a seguir um novo caminho, mais alinhado com aquilo que Ele tem preparado. Esse processo também exige atenção da sua parte. É importante perceber essas mudanças e valorizar o que Deus está fazendo dentro de você. Porque quanto mais você se abre para esse alinhamento, mais claro fica o caminho que está sendo construído. E isso traz mais segurança para seguir em frente. E mesmo que ainda existam dúvidas em alguns momentos, você já não é mais o mesmo. Existe uma nova forma de pensar sendo formada, uma nova visão sendo construída. E isso é um dos sinais mais fortes de que Deus está trabalhando na sua vida, preparando você para aquilo que ainda está por vir. Pessoas e oportunidades surgem no momento certo de uma forma que muitas vezes surpreende. Quando você menos espera, alguém aparece com uma palavra, uma ideia ou até uma direção que faz sentido exatamente para aquilo que você está vivendo. Não parece planejado, mas ao mesmo tempo encaixa perfeitamente com o que você precisa naquele instante. Esses encontros não acontecem por acaso. São detalhes que Deus organiza com cuidado, conectando histórias, momentos e caminhos. Às vezes é uma conversa simples. Outras vezes é uma oportunidade inesperada que abre uma nova porta. E mesmo que pareça algo comum, existe um propósito maior por trás disso. É interessante perceber como tudo acontece no tempo certo. Nem antes, nem depois, mas exatamente quando você está pronto para receber. Isso mostra que Deus não apenas prepara o caminho, mas também prepara você para caminhar nele. Porque certas oportunidades só fazem sentido quando você já passou por processos anteriores. Essas pessoas que surgem também podem trazer confirmação para aquilo que você já vinha sentindo no coração. Elas reforçam direções, trazem clareza e até despertam algo que estava adormecido dentro de você. E isso ajuda a fortalecer sua confiança de que você não está caminhando sozinho. Muitas vezes, esses encontros são respostas de orações que você fez lá atrás. Coisas que você pediu, mas que talvez nem lembrava mais, começam a se manifestar de forma natural. E quando você percebe, entende que Deus estava ouvindo e trabalhando, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E assim, aos poucos, o caminho vai se formando diante de você. Cada pessoa, cada oportunidade e cada situação fazem parte de algo maior que está sendo construído. E mesmo que você ainda não veja o quadro completo, esses sinais mostram que Deus está cuidando de cada detalhe da sua caminhada. Força em meio à fraqueza é algo que você só entende quando passa por momentos em que já não tem mais de onde tirar energia. São dias em que o cansaço não é apenas físico, mas emocional e até espiritual. Parece que tudo pesa mais, que cada passo exige um esforço maior. E mesmo assim, você continua seguindo, mesmo sem entender de onde vem essa força. Existe algo dentro de você que te impede de desistir completamente. Mesmo quando a vontade é parar, recuar ou simplesmente largar tudo, você encontra um motivo para continuar. Não é algo que você consegue explicar com lógica, mas é real. É como se uma força silenciosa estivesse te sustentando nos momentos mais difíceis. Essa força não vem das circunstâncias, porque muitas vezes elas continuam desafiadoras. Também não vem da sua própria capacidade, porque você sabe que já chegou no seu limite. Essa força vem de Deus, que te sustenta quando você não consegue mais se sustentar sozinho. É Ele quem te levanta, mesmo quando você acha que não consegue continuar. É nesses momentos que você percebe que não está sozinho. Mesmo sem ver, sem sentir de forma clara, existe uma presença que te acompanha. Uma presença que te dá forças para enfrentar mais um dia, para dar mais um passo, para não desistir no meio do caminho. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes, essa força se manifesta de forma simples, em uma decisão de continuar,
em uma pequena vitória, em um dia que você consegue superar mesmo achando que não conseguiria. São sinais discretos, mas poderosos, de que Deus está agindo na sua vida. E mesmo que você ainda esteja passando por dificuldades, o fato de você continuar já é uma prova de que algo está te sustentando. Essa força em meio à fraqueza é um dos sinais mais claros de que Deus está com você, cuidando de você e te conduzindo, mesmo quando tudo parece difícil. Paz em meio ao caos é algo que foge da lógica humana. Quando tudo ao redor está incerto, quando as situações não se resolvem e as respostas não chegam, o natural seria o coração ficar agitado. Mas em alguns momentos, mesmo no meio dessa confusão, você percebe uma calma diferente surgindo dentro de você. Não faz sentido para quem olha de fora, mas é real para quem sente. Essa paz não vem porque os problemas desapareceram. As dificuldades continuam ali. As preocupações ainda existem e os desafios permanecem. Mas algo mudou dentro de você. É como se o coração encontrasse um lugar de descanso, mesmo em meio à tempestade. E isso não é algo que você produz sozinho. Essa tranquilidade é um sinal da presença de Deus. É Ele mostrando que está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Essa paz não depende das circunstâncias, ela nasce da confiança. E quanto mais você aprende a confiar, mais essa sensação começa a fazer parte da sua vida. Muitas vezes, essa paz chega de forma silenciosa. Não é um sentimento intenso ou passageiro, mas uma certeza calma de que tudo vai ficar bem. Mesmo sem saber como, você sente que não precisa se desesperar. E isso muda completamente a forma como você enfrenta as situações. Essa paz também protege o seu coração. Ela impede que a ansiedade tome conta, que o medo domine e que os pensamentos negativos cresçam. É como um equilíbrio interno que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E mesmo que o caos ainda esteja presente, essa paz é um sinal claro de que Deus está com você. Ele está cuidando de você por dentro, fortalecendo sua fé e mostrando que, independentemente do que está acontecendo, você não precisa perder a calma. Porque quando Deus está presente, até no meio da tempestade, é possível encontrar descanso. Respostas começam a surgir aos poucos, e isso acontece de uma forma tão sutil que às vezes você nem percebe no início. Aquilo que antes parecia completamente travado começa a dar pequenos sinais de movimento. Não é algo grande de uma vez, mas detalhes que vão mostrando que algo está mudando. E esses pequenos sinais já carregam um grande significado. No começo, pode parecer pouco diante de tudo o que você espera. Você olha e pensa que ainda falta muito para tudo se resolver. Mas a verdade é que cada pequena resposta faz parte de um processo maior. Deus não trabalha apenas no resultado final. Ele trabalha em cada etapa, preparando tudo com cuidado. Esses pequenos avanços começam a trazer esperança. Aquela sensação de que nada estava acontecendo vai dando lugar a uma nova perspectiva. Você começa a perceber que Deus não estava parado, apenas estava agindo de uma forma que você ainda não conseguia enxergar. E isso fortalece sua fé para continuar. Os caminhos também começam a se formar de maneira mais clara. O que antes parecia totalmente confuso começa a fazer mais sentido. Decisões que eram difíceis ficam mais simples. Direções começam a aparecer e você passa a entender melhor para onde deve seguir. Deus revela as coisas no tempo certo. Se tudo fosse mostrado de uma vez, talvez você não estivesse preparado. Por isso, Ele vai liberando respostas aos poucos conforme você vai crescendo e se fortalecendo. Cada resposta vem no momento exato em que você precisa. E mesmo que ainda não esteja tudo completo, você já consegue perceber que algo está acontecendo. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. O movimento começou. Os sinais estão aparecendo e o caminho está sendo construído. E isso mostra que Deus está trabalhando de forma contínua, conduzindo tudo passo a passo. Você se torna uma nova pessoa. E essa é a maior prova de que Deus está trabalhando na sua vida.
não é apenas o que acontece ao seu redor, mas principalmente o que muda dentro de você. Aos poucos, sua forma de pensar começa a se transformar. Seus sentimentos ficam mais alinhados e suas atitudes passam a refletir algo diferente. É uma mudança que começa silenciosa, mas que se torna cada vez mais evidente. Aquilo que antes te abalava com facilidade já não tem o mesmo efeito. Situações que antes tiravam sua paz, agora são enfrentadas com mais calma. Você percebe que está reagindo de forma diferente, com mais equilíbrio e mais maturidade. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo construído ao longo do tempo. Seu olhar sobre a vida também muda. Você começa a enxergar propósito onde antes só via problema. Passa a entender que nem tudo precisa fazer sentido imediato, porque existe algo maior sendo conduzido. Essa nova visão traz mais leveza, porque você já não carrega o peso de precisar controlar tudo. Os valores começam a se ajustar de forma natural. Coisas que antes eram prioridade perdem espaço, enquanto aquilo que realmente importa ganha mais importância. Você passa a valorizar mais a paz, a fé, os relacionamentos e aquilo que fortalece sua caminhada. Isso mostra que algo profundo foi transformado dentro de você. E quando você olha para trás, percebe o quanto mudou. Não é apenas a sua situação que foi sendo ajustada, mas o seu interior que foi sendo moldado. Deus não estava apenas resolvendo problemas. Ele estava formando uma nova versão de você, mais forte, mais consciente e mais preparado. No final, você entende que todo o processo teve um propósito. Cada fase, cada dificuldade e cada sinal fizeram parte dessa transformação. E a maior prova de que Deus esteve trabalhando o tempo todo é que hoje você já não é mais o mesmo. Você se tornou alguém diferente, alguém que aprendeu a confiar, a crescer e a viver de uma forma nova. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe profundamente a sua vida neste momento e traga paz para tudo aquilo que ainda está confuso dentro de você. Que Ele fortaleça o seu coração, renove sua fé e te faça perceber todos os dias que está cuidando de cada detalhe da sua caminhada. E mesmo quando você não entender, que você sinta a presença dele te guiando com amor. Que o Senhor te dê sabedoria para reconhecer os sinais, paciência para esperar o tempo certo e confiança para continuar mesmo sem respostas imediatas. Que cada fase da sua vida seja usada para te fortalecer e te aproximar ainda mais de Deus. E que você nunca se esqueça de que Ele está trabalhando, mesmo em silêncio. Se essa reflexão falou com você, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Escreve nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa palavra e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!